De volta com o nosso programa, e você sabe que o Tudo Posso sempre procura trazer o melhor em informação e entretenimento para você. Sempre com muita informação, como eu já disse antes, e dicas valiosas. E hoje não é diferente. Nosso parceiro, diretor e crítico de cinema, Lucas Mendes, está com a gente e vai comentar alguns filmes que já passaram pelas telas de cinema e também que serão lançados em breve. Afinal, quem é que não gosta de mergulhar de cabeça em uma fantasia, né? Lutar com dragões, virar um guerreiro ou uma guerreira, é muito bom, né? E é sobre isso que o diretor e crítico de cinema Lucas Mendes vai falar hoje. Filmes de fantasia. Tudo bem? Tudo bom, Maria? Bem-vindo Tudo sempre ótimo. no programa. Obrigado. Sempre um prazer conversar com Bom, você. você deve adorar os filmes de fantasia, né? Eu vou ter que confessar, eu era aquela criança que ficava lendo gibi, então eu sou ficcionado por super-heróis, esses livros Senhor dos Anéis, Game of Thrones, eu sou louco por isso, tem um monte de bonequinho. E a gente tem que falar que está ocorrendo aqui em São Paulo o maior evento de comic, né? De quadrinhos. Geek, né? É um evento geek, né? Geek, explica para as pessoas o que é geek. Geek seria o nerd, mas não o nerd... O nerd do lado ruim. Não é do lado bom. Não é o nerd que é CDF, que tira nota boa. É aquele nerd que gosta de Star Wars, gosta de Star Trek, se veste de super-herói, gosta de viver essa esses fantasia. ícones, viver Exatamente. a fantasia, se entregar uma fantasia. Esse é o Geek. E tá acontecendo em São Paulo o evento que é a Comic Con. Comic Con Experience, né? Experience. Porque a Comic Con mesmo só nos Estados Unidos. Só que Isso é Diego e Nova York, não é? San Diego, Nova York. E às vezes eles fazem algumas experiences também pelos Estados Unidos e algumas ao redor do mundo também. Chegou no Brasil, que é muito bacana, é o maior evento da América Latina, pelo site Omelete, que eu acho que você conhece. Omelete.com.br, que é um site de cinema. Que é um site de cinema, que é um cinema totalmente ligado a isso, né? Eles só comentam muitos filmes de super-herói. E se a gente observar, Maria, é um tema que está super em alta. Você vê, eu tava vendo um texto que parece que até 2016 vão ser lançados 37 filmes de super-herói. 37. Então, você vê que é uma coisa que o mercado tá pedindo. E filmes igual Senhor dos Anéis, séries igual Game of Thrones, estão aí dando muita audiência, trazendo muita bilheteria. Então, nada mais justo do que a gente, né, o Brasil, que tá... receber esse evento, que é um evento que está lá na Imigrantes, Exato, né? exato. No Centro de Exposição de Imigrantes, e as pessoas podem visitar, porque ele é aberto, mas tem que pagar um X para você entrar. Antes de falar um pouco dos filmes, eu acho interessante falar desse evento, porque você aí que gosta de cinema, ele não é só um evento para você ir lá e ver pessoas vestidas de super-heróis, ver os atores, né? Vai vir muito ator de Hollywood, vem ator do Senhor dos Anéis, vem ator do Game of Thrones. E é um evento que ele abre oportunidade para novos criadores de cinema. Eles abrem oficinas para você conversar com roteiristas, conversar com diretores, palestras. Então, assim, é muito interessante. E eles trazem o quê? A tecnologia. Que eu acho que é uma das coisas mais interessantes nesses filmes de super-heróis, né? Então, uma super dica, gente, você que está em São Paulo, vai no Comic Con, que é Comic Con Experience, que você, além de dar de cara com o Darth Vader, né, e com o Homem-Aranha, você também vai poder participar de oficinas legais. Mas a gente vai falar agora de filmes de fantasia, a gente estava falando de filmes de super-heróis, esses filmes de quadrinhos e super-heróis é uma tendência já há mais de 10 anos que acontece no cinema americano e que passa por, né, vai pelo mundo inteiro, começou a ter muita bilheteria com esses filmes e se fazer muito esses filmes. Então, as pessoas que amam os quadrinhos têm um presente para elas. Tudo contando assim, bem brevemente, né? Tudo começou com o Homem-Aranha, né? Eu acho que o Homem-Aranha 1, quando veio explodiu as bilheterias. Você tem 23 anos e eu tenho que falar, eu tenho 43. Tudo começou com o Superman. Não, sim. Em 1977. Sim. Superman. Mas eu digo assim, essa leva que eu tava falando. Porque a Marvel, ela nunca fazia filme de super-herói. Porque, segundo o Stan Lee, que é o criador da Marvel é de Marvel de Marvelous, que são os maravilhosos.
Então ele não ia fazer filme enquanto não existisse tecnologia que abraçasse isso. E vários criadores de cinema começaram a criar tecnologias, e quando essa tecnologia começou a existir, aí a Marvel se lançou. Eu acho que eu já até falei. Porque afinal o super-herói tem que ter tecnologia, não dá pra ser. Como foi o Superman em 1977 com Christopher Reeve, que eu tive o prazer até de entrevistar antes dele falecer, e já doente e tudo, o Superman já foi uma diferença, né, em tecnologia. Mas agora a gente vê de 10 anos pra cá uma tecnologia que você não consegue nem ficar na cadeira. Falando de tecnologia, vamos para os nossos filmes. Vamos, nos nossos filmes de fantasia. A gente vai mostrar na... Só queria deixar claro que o filme de quadrinhos e super-heróis é diferente do filme de fantasia. Então fala isso pra gente. Porque ele é um gênero fantasia, engloba os filmes de super-herói, engloba também os filmes de elfos, né, Terra-média. Eles dividem assim, os nerds, né, os geeks, dividem entre filmes de Terra-média e filmes de quadrinhos. Hoje a gente vai se focar um pouco mais nos filmes de Terra-média. Terra-média, e vai ter um aí de ficção científica também. Com certeza você já viu ou já ouviu falar. Lógico que você já viu Senhor dos Anéis, eu tenho certeza. Hobbit e tudo. Vamos começar com o Hobbit, que está estreando aqui no Brasil daqui umas 2 semanas. O Hobbit, que estreou dia 1, né, em Londres, teve a estreia mundial, e que agora vai estar estreando, depende muito do cinema, da cidade que você tá, mas a data tá mais ou menos por dia 17 de dezembro, aqui para São Paulo, que é um filme que está trazendo muitas novidades, né? Porque tem um diretor que é criador de novidades, que é o Peter Jackson. O Peter Jackson é um neozelandês que fez esses filmes, que criou, que escreveu, que produziu tudo lá na Nova Zelândia. Tudo na Nova Zelândia. E eu acho muito legal contar algumas curiosidades sobre esse filme. Por exemplo, você vê essas paisagens lindas da Nova Zelândia. Para gravar isso é super difícil, porque aí é perto de aeroporto. Então fica uma pessoa no aeroporto com um rádio, quando o avião sai, ele pode gravar. Eles perto do aeroporto? Mas eu já fui na Nova Zelândia, fui para Queensland, que é lá no sul. Então, os aviões passam pela maioria dessas planícies onde eles gravam. Então, eles gravam nos intervalos dos aviões. Então, esses filmes demoram muito a ser gravados. Chega a demorar, às vezes, anos a serem gravados por causa disso. Então é um esquema que o Peter Jackson montou para poder desenvolver esse tipo de filmagem, esse tipo de fantasia, e consegue, você vê no Senhor dos Anéis, você vê no Hobbit, você entra, você passa a acreditar, eu acho que você quebra o seu adulto, você volta a ser uma criança mesmo. É verdade, essas paisagens são maravilhosas, a tecnologia, você vê todas as coreografias, né? Orlando Bloom acabou de aparecer aí, loiro, né? Que foi o filme que lançou o ator Orlando Bloom. E além disso também, o Peter Jackson, hoje em dia, ele é dono dos maiores estúdios de computação gráfica. Vários filmes de computação gráfica foram feitos com a tecnologia que o Peter Jackson desenvolveu. Olha a fotografia, você tá vendo aí. Olha as imagens, você tem esse céu, que é esse céu meio da Idade Média mesmo, que é esse céu que não é nítido, assim, meio... como eu diria? É algo fantasioso, é algo surreal mesmo. E o legal do Peter Jackson é que ele mistura a tecnologia digital com a atuação. Então eles colocam como se fossem uns pontinhos verdes nas caras dos atores, e os atores, eles realmente interpretam o personagem, e aí, baseado na interpretação dele, é feita a computação gráfica. Então, eu queria só falar um pouco mais disso, que a gente chama de CGI nos Estados Unidos, e que aqui a gente chama de computação gráfica. Gráfica. A pessoa, geralmente, aquele que fez o Gollum do Senhor dos Anéis, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar. O Wendell é um ator britânico que ele até estão falando que precisam criar um prêmio para ele, porque ele criou um tipo de atuação, né? Exatamente. Ele fez o Gollum, ele fez o Caesar do Planeta dos Macacos. Essa nova tecnologia desenvolvida pelo Peter Jackson se tornou algo tão importante no cinema que começam a ter atores que estão se especializando nisso. No fundo, a pessoa põe como se fosse um macacão, esse macacão é cheio de pontinhos, e nesses pontinhos eles vão captando como se fosse o movimento do ator. E aí depois eles passam para a tela do computador. Não sei se ficou claro como eu expliquei, mas é mais ou menos assim. Exato. E o mais legal, por exemplo, no Senhor dos Anéis, a gente tem várias raças, né? Você tem os anões, você tem os elfos, e para você poder fazer esses elfos, esses anões existirem, você precisa trabalhar com pessoas que são gigantes. E como você vai fazer isso? Então eles colocam 2 estúdios verdes de chroma key, e aí as pessoas atuam, cada um em um estúdio vendo uma tela.
Então eles atuam entre si, só que em estúdios totalmente diferentes, para ele poder mudar a proporção. Então você vê um making off do Senhor dos Anéis, é algo surreal. Você pensa, como que alguém teve essa ideia? O Peter Jackson, na minha opinião, ele tá como se fosse o George Lucas. Eu também acho, na época da do nova Senhor dos era. Anéis. Exatamente, da nova era. Porque George Lucas, ele ainda é, mas foi com Star Wars. E agora, Peter Jackson, com certeza. Concordo com você. E são muitas curiosidades que você vai pegar. E o mais interessante que eu acho, literatura. Esses livros são baseados em obras, no caso a obra do Tolkien, que já é uma obra muito renomada, né? Porque você vê o Senhor dos Anéis é a obra principal dele, que aliás, acho que a gente tem um VT do Senhor dos Anéis. Mas termina esse raciocínio da literatura, que esses filmes são baseados em livros. Literatura. E eu acho muito legal porque isso inspira muitos jovens a começarem a ler. E não é literatura, é literatura de primeira qualidade. Exatamente. O Tolkien, ele criou um tipo de escrita que foi adaptado cinematograficamente tão bem pelo Peter Jackson, e isso incentiva novas pessoas a lerem. Então, além de ser um passatempo cinematográfico, além de causar toda essa imersão, ainda tem esse lado educacional. A gente vê na lista dos mais vendidos os livros que são dos filmes. A gente vê não só os filmes de fantasia, mas como os outros filmes. Então, é algo que você está falando que é super sério mesmo. E eu tô um pouco... Pra elucidar, eu acho que às vezes quando a pessoa ouve Hobbit, Senhor dos Anéis, não consegue entender. Explica. Hobbit começou toda a era, né? Vamos começar pelo Senhor dos Anéis, que é o filme que veio... Vamos ver imagens do Senhor dos Anéis aí. O Senhor dos Anéis 3. Senhor dos Anéis 3, que é sensacional. O Senhor dos Anéis, outra coisa sensacional que esse filme teve é que o primeiro foi bom. Aí todo mundo falou, segundo filme vai piorar. Aí o segundo foi ótimo. Aí, terceiro filme, ninguém vai segurar, vai ser igual o Poderoso Chefão. Aí o terceiro filme foi o melhor de todos. Então, além de ser uma obra cinematográfica maravilhosa, ela ainda teve essa progressão de qualidade. Que mostra, né, de novo, a engenhosidade do Peter Jackson. No Matrix falavam a mesma coisa, né? Que o Matrix não vai ser bom. Muita gente não gostou do Matrix 2, mas Matrix 3, muita gente. Sim, e você vê Matrix também, que é outro exemplo de desenvolvimento. É outro tipo de filme, né? Mas também que entra dentro desse gênero fantasioso. Você vê aí o Legolas, o Aragorn, e é muito legal você ver, que quem é fã do Senhor dos Anéis, como eu sou fã do Senhor dos Anéis, eu vi Senhor dos Anéis em 2003 ainda, muito mais jovem do que eu sou, né? Porque eu ainda sou jovem. Quando eu vi esse Hobbit, foi muito emocionante, porque eu estava revendo como se fossem amigos meus. Porque você começa a ter uma certa convivência. Porque foi lançado primeiro o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, que é a obra principal. Que é a obra principal. Daí o Peter Jackson fez sucesso, não sei o quê, vendeu isso, aquilo. E aí ele fez o Hobbit. Mas na história da literatura, o Hobbit vem antes. O Hobbit vem antes. Na verdade, é assim, o Tolkien, que é o escritor, que escreveu toda a... Ele criou... Ele, na verdade, não é só uma trilogia, vem muitos outros livros. Ele escreveu a criação do mundo inteiro da Terra-média do Senhor dos Anéis. Então, tem um livro que começa sobre a criação dos mundos e dos mares. Aí, depois, o Hobbit, ele é, acho que, o terceiro livro. E o Senhor dos Anéis seria a saga principal. E é muito legal, porque se você começa a mergulhar nessa literatura, ele criou línguas diferentes. Então, por exemplo, se você for na Comic Con hoje, você vai encontrar um monte de doido falando umas línguas que você não vai entender nada. E o pior é que as pessoas decoraram isso e hoje em dia se comunicam com isso. É verdade. Então, se você está lendo O Senhor dos Anéis, é uma experiência única mesmo. Você que gosta de cinema, você que gosta de literatura, você que tem paixão pela fantasia, eu acho que é um filme que, se você não viu, vá ver, vá conhecer. Tire um tempinho, porque cada filme é mais ou menos 3 horas de filme. É verdade, mas é gostoso, porque é uma grande aventura. Você entra nessa grande aventura, né? E eu ia falar um pouquinho da aventura do Harry Potter, que foi começou precursor, né? Que tem os 7, 8 livros, sei lá, J.K. Rowling. 7, eu acho, 7 livros e 6 livros, eu não sei, mas o Harry Potter eu não sei muito bem. Então, eu tive o prazer de entrevistar as crianças do Harry Potter durante 3 anos seguidos. Eu as vi muito pequenininhos, Daniel Radcliffe, assim, com, sei lá, 12, 13 anos.
E você vê a evolução, né, deles e da literatura também. Exato, e tanto quanto no Senhor dos Anéis e quanto no Harry Potter, são atores que hoje em dia estão aí, estão no mercado. O Daniel Radcliffe, que você falou, hoje em dia é um dos grandes atores Faz que existem. faz teatro, é um cara bem alternativo. Shakespeariano. É. Então, assim, a Emma Watson também, que virou hoje em dia um ícone cinematográfico. Que é a que fez a Hermione. A Hermione. E você vê que são atores que eles se formaram nesses filmes, assim como também no Senhor dos Anéis, como a gente já citou. Você citou Orlando Bloom. E você vê que esses atores, eles continuam. Então, é um trabalho diferente, não é só um filme de ficção, ele é uma obra artística ficcional, e isso é muito interessante. E essa onda toda de Harry Potter, Senhor dos Anéis, inspirou vários outros filmes. O próprio Peter Jackson dirigiu ai, agora me fugiu o nome. Qual? Do macaco. Não sei. Eu não lembro desse. O que eu ia te falar... King Kong, desculpa. King Kong, lógico. O Ele remake dirigiu o do novo King King Kong. Kong. Foi dirigido também pelo Peter Nossa, Jackson. é sensacional. Gente, vocês peguem na videolocadora, não existe, existe uma ou outra, mas pode alugar na Apple TV, Netflix, sei lá o quê. King Kong é sensacional. Mas eu queria voltar só um negocinho do Cruzada, porque o Orlando Bloom, ele foi, o ator Orlando Bloom, ele surgiu pro mundo, pelo né, Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, e depois ele fez Cruzada, Sim, não fez? Sim, fez. Do Ridley Scott, que também é um filme fantástico, dessa linha, mas uma linha mais histórica. Linha mais histórica, que aí você... Que também foi uma época que é uma época, aliás, atualmente é uma época que se faz muita fantasia no cinema. Que eu acho muito bacana, ainda usando esses elementos tecnológicos. E eles estão agora fazendo releituras de filmes antigos. Né? No caso, a gente pode falar do Planeta dos Macacos. Tá, vamos falar do Planeta dos Macacos, que tem um monte de Planeta dos Macacos, mas a gente vai mostrar o último Planeta dos Macacos, que é muito bem feito. E esse sistema que se chama CGI, de computação gráfica, ele é fundamental aí. O estúdio do Planeta dos Macacos é o estúdio do Peter Jackson. Então, toda essa tecnologia usada no Planeta dos Macacos é a tecnologia do Peter Jackson. Então, você vê que o Peter Jackson ele tá com uma mão em tudo mesmo, dessas coisas que estão sendo produzidas. É um grande empreendedor do cinema. E o Caesar, como eu já tinha falado, é o Sméagol também do Senhor dos Anéis. Peraí, deixa eu falar. Caesar é o macaco que manda aí no Planeta dos Macacos, que é o mais carismático. É o mais carismático. Interessantíssimo. E é o mesmo ator que faz o Sméagol, exatamente. do Hobbit. E você vê... Sméagol é do Hobbit? Do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Tá. E você vê esse trabalho da feição mesmo, como foi feita essa computação gráfica. Porque o primeiro Planeta dos Macacos ainda eram com as roupas de látex. Aí o Tim Burton fez o remake no início dos anos 2000, e aí... Novamente foi com as máscaras de látex, também um filme muito bem feito. E agora veio essa nova interpretação, que seria o que viria antes dos Planetas dos Macacos. Que é uma coisa bem de nerd também. Nerd não se basta só com a história, ele quer inventar uma teoria para a história. E é o que está sendo feito no Planeta dos Macacos. Para quem gosta de cinema, para quem gosta desse gênero, é um prato cheio. Porque 36 filmes de super-herói. Difícil é só o dinheiro, né? Que eu vou gastar indo pro cinema quase toda semana para poder ver o filme de um super-herói. Mas é uma experiência muito legal. Tem essa parte da literatura agregada e também é um filme que o pai pode ver com o filho. É um filme de família. A gente tá vendo aí a imagem dos macacos, como o Lucas estava falando, é bom a gente falar de novo para ficar bem claro. O que acontece aí é o seguinte, o ator veste um macacão, esse macacão são pontos que são colocados nesse macacão e esses pontos eles vão captar todo o movimento do ator, a feição. E a única coisa que é do ator mesmo, porque no fundo eles colocam no computador essa fantasia de macaco em cima do ator. Não, são os olhos. Os olhos e também a posição, por exemplo, do Planeta dos Macacos. Houve uma oficina com todos os atores, que tem outra curiosidade muito legal, para eles conseguirem andar igual os primatas. Ai, que legal. Porque não bastava só parecer macaco, precisava agir como macaco. Então imagina todos eles estudando com uma preparadora de atores, imitando macaco. Assim. Então deve ter sido uma experiência muito interessante. Ainda não saiu o making offs e tal. Eu tô louco para ver como que aquilo tudo foi feito. Mas é uma nova tipagem cinematográfica que está sendo construída, que é muito interessante e que vem essas releituras. E eu acho muito legal do Planeta dos Macacos, o Planeta dos Macacos 2, porque aí você vê que parou de ser um filme B, parou de ser um filme que é filme de criança, porque não, você vê aí um dos maiores atores para mim vivos, que é o Gary Oldman fazendo esse filme.
Então Tive você... o prazer de entrevistar também no Harry Potter. Ele é fantástico. É um ator de teatro, um ator inglês, muito conceituado. E que quando foi pro Harry Potter, as pessoas falavam assim, nossa, mas ele vai fazer Harry Potter? Né? Porque Harry Potter, afinal, para um ator de teatro, não era tudo isso. Mas depois ele fez o Harry Potter e nessa entrevista ele falou o seguinte, o meu filho ficou alucinado que eu ia fazer um personagem do Harry Potter e por isso que eu decidi fazer. Então, fantástico. É uma nova maneira de se enxergar esses filmes. Antigamente, é igual, você falava assim, fora Star Wars, que se tornou uma joia rara, você falava, vou fazer um filme de super-herói. Ai, não, então vai ser o quê? Vai ser... Sempre era alguma coisa meio B ou muito comercial. E você vê no Planeta dos Macacos, eles trazem discussões sobre o poder, sobre o ser humano, sobre a origem do ser humano. Nossa, isso que você está falando é muito sério. Eles trazem muitas discussões interessantes e reflexões que se você parar para pensar, às vezes você fala assim, só um macaco lá andando, mas não é isso, não. Por isso que é legal, porque o filme consegue agradar visualmente, com a história, as crianças. E se você tiver um olhar mais clínico, né, que um adulto pode ter, você vai enxergar muito mais coisa por trás daquele filme. Então, é um gênero que se desenvolveu, tem Comic Con, tem roupa de super-herói, tem quadrinho, tem tudo. Todo o universo que você tem quiser. Sin City, tem tudo. Então, assim, tá muito bacana. Vá conferir. Se você estiver em São Paulo, se você puder vir para São Paulo, venha para Comic Con Experience. E se você não tiver, vai ver um filme. E eu vou te falar mais uma coisa, Lucas. É um filme que são filmes que não envelhecem. Por ter essas reflexões e por ter essa tecnologia, parece que eles não envelhecem. Eles estão sempre dizendo alguma coisa. E isso é muito bom. Então, gente, super dica de cinema pra vocês. Hobbit 3, que vai estrear daqui 2 semanas, mais ou menos, aqui 2 semanas, depende de onde Brasil. você mora. Já estreou em Londres. Londres. Nós temos também o Senhor dos Anéis, o 1, 2, 3, se vocês quiserem ver. E Planeta dos Macacos, que tem um monte de Planeta dos Macacos, mas nós falamos do último Planeta dos Macacos, que foi dirigido por... A direção eu não lembro, porque foi direção compartilhada. Tá certo. Então, ótimas dicas pra vocês. Muito obrigada, Lucas. Obrigado. E agora é com você. Rafael, você ficou entusiasmado?